É isso que, assim, a gente encontrou ele no Congresso, ali na Câmara, né, e fez umas perguntas para ele. O áudio está um pouquinho baixo, mas uma coisa que nos chamou a atenção foi que a gente só perguntou para ele sobre as atividades da empresa, até porque, assim, não é nenhuma questão de confirmar, a gente tem a cópia dos documentos do Texas. Então, assim, nós temos absoluta certeza da abertura das empresas. E aí, quando a gente questionou ele sobre as atividades, é, nessa fala final ali da pergunta da Alice, o que é que ele responde? Ah, se a Justiça Eleitoral me chamar, eu vou lá e respondo. Me chamou a atenção que nós não perguntamos absolutamente nada com relação à Justiça Eleitoral, a gente só perguntou sobre a empresa. Ele é que veio trazer a Justiça Eleitoral na resposta dele. O que chamou assim, bastante atenção, o que é que tem a ver, né? Ou seja, parece que o deputado entregou um pouco do que talvez sejam as atividades dessa holding que ele criou lá. Agora a gente também tem, eu acho que a gente deve Já, falar já sobre isso, temos né? os, já temos o Ju, já temos o vídeo com áudio que é dessa primeira parte. Vamos assistir. O senhor abriu uma empresa nos Estados Unidos em março, com o Paulo Generoso e o André Porcíncolo. Por que você está investigando? Não, enfim, eu verifiquei no Texas, né? O senhor abriu uma empresa chamada Brás Holding. Quais as atividades, o que o senhor pretende lá, assim, com essa empresa? Olha, conhecendo um pouquinho do um pouquinho de vocês, eu prefiro não falar nada, né? Olha, tudo que a gente faz, vocês querem botar. Eu sou parlamentar, deputado. Eu tô fazendo Por que o reportagem. senhor não pode explicar? Se o senhor... Mas explicar o quê? Eu tô devendo alguma coisa? Não, o senhor é parlamentar. O senhor por que o senhor não pode explicar isso pra gente? Por que eu vou falar com vocês isso? Oi, deputado. Porque o senhor deve Você não faz explicações uma- nessa sociedade. Não tô te acusando, fiz uma pergunta. Ele depois saiu e não quis explicar, foi isso, Juliana? Em seguida tem essa pergunta com relação ao TSE. Na verdade, a gente nem perguntou, né? A gente só insistiu na pergunta, por que ele não queria responder. E aí ele que disse, se a Justiça Eleitoral me chamar, eu vou lá e respondo. Né, Alice, foi uma coisa que nos chamou bastante atenção, porque a gente em nenhum momento fez menção à Justiça Eleitoral. Ele volta a repetir que não tem nenhum problema, ele tem aberto essa empresa, ele pergunta, eu estou traficando armas, qual que é tem corrupção, ele fala tráfico de drogas, eu estou fazendo tráfico, ele fala algo nesse sentido, e aí ele fala, sem a gente perguntar, ele faz essa menção ao Tribunal Superior Eleitoral, né, que se eu for chamado pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, eu vou me explicar. Né? Isso nos chamou a atenção, porque não foi algo que a gente não questionou nada sobre isso. Quer dizer, existe uma análise muito realista sendo feita agora, talvez até demorou para ela ser feita. E nessa análise, o que essa pessoa me falou? Olha, o governo hoje, o Lula, ele comanda hoje um governo sob cerco. Sob cerco, ele tem oposição dentro do aparato estatal, ele tem uma opinião pública dividida, ele tem só 130 votos leais a ele no Congresso. Essa é a realidade hoje, né? Ele tem muito menos instrumentos institucionais para fazer a política que ele gostaria. Então, não dá, essa pessoa falou, isso foi antes dessa derrota, a pessoa falou, não dá, quer dizer, foi antes da derrota formalizada, né? Já existia a confusão no Congresso. A pessoa falou, não dá para comprar todas as brigas, não dá para ganhar todas as brigas. Então, ou o governo vai focar na economia para sobreviver, para se fortalecer e para conseguir, de alguma forma, não deixar esses direitos de indígenas, do meio ambiente, serem dizimados completamente no médio prazo, ou vai tudo por água abaixo. Então, esse é o raciocínio do governo. Né? Essa pessoa é muito próxima ali do centro do governo, e isso, essa é a análise que está sendo feita. Não adianta, tem que entregar alguns anéis para ficar com os dedos. Agora, que anéis vão ser entregues, né? Na verdade, não é nem o Lula que vai escolher, é o Congresso que vai escolher, porque essa pauta ambientalista e essa pauta indígena, ela sofre uma fortíssima oposição no Congresso, porque o Congresso é uma bancada ruralista que zela pelos seus interesses e está muito organizada e muito forte. Então é muito difícil se contrapor a isso. Aí, claro, o governo negocia pelo menos o veto a derrubar a Mata Atlântica, pelo menos isso. Consegue fazer o papel de goleiro, né, conter algumas coisas.
Então, eu acho que esse é o clima geral. O que Lula Então, deve não é o falar Lula para a Marina e para... Só terminar, não é o Lula que está escolhendo entregar a Marina, entregar entre aspas, né? Não é o Lula que está escolhendo, vamos dar esses 2 ministérios em troca da Casa Civil. Não, é porque o Congresso quer, né? E manda, nesse caso. Eu não consigo ver lógica nessa iniciativa do governo, sinceramente. A gente fica com a impressão de que a nova política industrial do governo é uma coisa muito velha. Eu enxergo nessa iniciativa 2 tiros no pé. Um tiro acertou o pé do Fernando Haddad. Acabou de aprovar no Congresso, na Câmara dos Deputados, falta ao Senado, uma regra fiscal que depende do aumento da arrecadação para ficar em pé. O Fernando Haddad promete cotidianamente caçar jabutis para eliminar isenções tributárias, porque ele precisa arrecadar mais para que o plano dele dê certo. Aí o governo faz uma iniciativa para abrir mão de arrecadação para socorrer a indústria automobilística. E o outro tiro foi dado no pé, de novo, da Marina Silva e do próprio governo, que tem uma agenda verde que não orna com estímulo à produção de automóveis, isenção fiscal para produzir automóveis que são movidos a combustível fóssil. E o carro popular não é tão popular assim, porque você vai estimular carro de até 120 mil, o mais barato vai sair ali em torno na casa dos 60 mil reais. Isso não é tão popular. Então, não vejo nexo nessa iniciativa, Fabiola. Não faz nexo porque tira a arrecadação do governo num instante em que o ministro precisa elevar a arrecadação, sem aumentar imposto. O Fernando Haddad está dizendo aí, ele contabiliza em 600 bilhões de reais os incentivos, as isenções tributárias. A Receita Federal baixou uma portaria dias atrás em que se compromete a levar ao seu site, até o final desse mês, eu estou esperando para ver se sai, todas as isenções, o CNPJ de todas as empresas que se beneficiam com isenções tributárias no Brasil. Isso é essencial, nós precisamos saber quem está se beneficiando, quem está deixando de recolher impostos no Brasil. Então, nesse instante, não chegou ainda a lista de quem se beneficia, e o governo entrega mais à indústria automobilística. E, para completar, Fabiola, neste acordo, que ainda depende aí de uma análise a ser feita pelo Ministério da Fazenda, que está preocupadíssimo com isso, não há nenhum acerto com a indústria automobilística para preservar emprego. Não há. E eles já estão esclarecendo. Não assumimos nenhum compromisso. Quer dizer, você recebe estímulo com isenção fiscal e não assume nenhuma contrapartida para preservar emprego. Não vejo nexo nessa iniciativa, Fabiola. Qual?